Este é o módulo de estudo número 23, com o tema O Tabernáculo. Nós vimos no último módulo que antes mesmo que o povo de Israel soubesse de quais eram as leis, ou os mandamentos de Deus, eles já haviam dito e falado claramente ao Senhor que o que o Senhor falasse eles iriam obedecer. Bom, logo eles vão perceber que não vai dar para obedecer, não. E Deus, com a sua misericórdia, porque o que é misericórdia? Misericórdia é o ato de você não cobrar o que a pessoa te deve, né? E Deus, com a sua infinita misericórdia, ele vai permitir que este povo, tenha um escape. Ou seja, eles logo vão descobrir que eles vão pecar, pecar e pecar. Mas o Senhor vai dar um escape para eles, provisório. Então nós vamos estudar agora sobre o tabernáculo. Essa forma provisória que o Senhor deu para que o povo de Israel pudesse se redimir dos seus pecados. Em Êxodo, capítulo 24, versículo 12, traz assim para nós. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhos ensinares. O Senhor tinha falado para Moisés subir no monte, que ele iria dar a lei, ensinar toda a lei dele, a lei de Deus, a lei de santidade de Deus, para se ser santo, ia dar toda a lei, ensinar a Moisés para que Moisés pudesse ensinar ao povo. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então veja, foi o próprio dedo de Deus que fez as escrituras, nas tábuas de pedra. Na verdade, nas tábuas não cabia toda a lei, ou seja, todo Levítico, mas era o resumo da lei, Os 10 mandamentos, o decálogo, o resumo da lei estava ali. Quando Moisés subiu, ele não deixou o povo só, sem assistência, ele deixou alguém encarregado para poder cuidar deste povo. Vamos ver o que vai acontecer. Em Êxodo, vamos voltar um pouquinho, capítulo 24, versículo 13 ao 15, está assim. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Moisés sabia que ele ia levar um bom tempo lá no Monte Sinai. Então ele deixou Arão e Ur encarregados de, caso o povo tivesse algum problema para ter esclarecimento ou dúvidas ou incertezas ou resolver alguma coisa nesse período, ele deixou Arão e Ur encarregados de resolver os problemas do povo. Agora nós vamos ver o que o Senhor vai ensinar e o que o Senhor vai requerer do povo para que ele possa dar a propiciação do pecado desse povo. Porque Deus deu as leis. A lei de Deus é perfeita. Não pode se falhar. Então veja, esse povo, ele já tinha se esquecido que há pouco tempo atrás, eles já tinham na menor dificuldade, já desacreditado do poder de Deus. Então, veja, eles estavam equivocados, achando que poderiam e teriam condições de obedecer a Deus e ser uma nação santa. Deus sabia disso. Por causa disso, de antemão, o Senhor vai dar agora a condição ou a forma com que eles vão celebrar cultos e sacrifícios para poder se livrar provisoriamente. Tudo isto é provisório. Nós estamos aprendendo a forma provisória da antiguidade para saber qual é a forma definitiva ao qual nós temos nos dias atuais, ao qual é a forma que a Bíblia nos ensina hoje a ficar livres dos nossos pecados. Vamos então ver a forma provisória que foi dada ao povo de Israel. Em Êxodo 25, versículo do 1 ao 8, está assim. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada.
de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus sabia que esse povo logo ia começar a perceber que iriam pecar. Mas Deus ia dar uma forma provisória de mostrar para esse povo que ele estava ali no meio deles e que poderia perdoar os seus pecados se eles obedecessem e fizessem o culto e a celebração conforme o Senhor estava mandando fazer naquele momento. Veja em Êxodo 25, versículo 9. Conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O Senhor deu um modelo do tabernáculo. O tabernáculo era um templo provisório, um templo de armar e desarmar. Vamos entender que esse povo estava em peregrinação, eles não estavam num lugar fixo, eles estavam como nômades, estavam andando para lá e para cá. Conforme a nuvem ia, eles caminhavam. Conforme a nuvem parava, eles paravam. O Senhor os encaminhava, os guiava por intermédio da nuvem. Então veja, esse povo tinha que ter um templo não fixo, mas um templo móvel, um templo de adoração a Deus, mas que podia montar e desmontar. Então o Senhor está dando agora todas vamos dizer assim, a direção para que o povo pudesse fazer, né? Já colocou quais são os materiais necessários para construir tanto o tabernáculo, esse templo móvel, quanto os utensílios que vão usar, né? Ele deu já a lista de todos os materiais que vai precisar. E o povo de Israel tinha os materiais. Vamos lembrar que eles saíram do Egito com grandes riquezas. Tudo que eles pediram para os egípcios deram. Eles tinham muita abundância de metais, de cobre, de bronze, de prata, de ouro, né? Muitos tecidos finos, eles tinham. Então dava perfeitamente para construir o tabernáculo e ainda sobrava. Como seria esse tabernáculo? Esse tabernáculo teria 2 cômodos, o Santo dos Santos e o Santo Santíssimo. Nós vamos aprender que no Santo dos Santos, sacerdotes andavam por ali. Mas no Santo Santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar. E não era a qualquer momento. Podia entrar uma vez ao ano, apenas no dia da propiciação. Bom, se vocês lerem a apostila, que sempre está disponível para vocês, vocês vão ter muito mais conteúdos, muito mais explicativos, muito mais explicações para vocês sobre a confecção do tabernáculo. Aqui nós vamos ver também somente as coisas básicas. Na Bíblia tem muito mais utensílios, mas nós vamos ver apenas os básicos, os principais, para que se pudesse fazer os holocaustos. Ok? Então vamos ver agora a Arca da Aliança e o propiciatório. Em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 16 está assim. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, cobrirás. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te dei. Era uma caixa de madeira, com a sua medida específica, a qual era coberta de ouro. E esta caixa, dentro dela, ficava as tábuas do testemunho, ou seja,
o decálogo, os 10 mandamentos. Tem mais coisas que ficavam ali depois, mas não é agora o momento de se falar sobre isso. Foi depois que foram colocados os outros utensílios. Neste momento é apenas as tábuas da lei. E dentro dessa arca ficavam as tábuas das leis. Essa arca, ela tinha argolas do lado, ao qual colocavam-se madeiras, né? Varais, que para pegar, para que pudessem carregar a arca, porque não podia, quem fosse carregar a arca, não podia colocar a mão na arca, senão era morto imediatamente. A Arca da Aliança tinha todo um jeito de se carregar ela, né? Tinha toda a lei do Levítico, tem também todas as formas de como se proceder com os utensílios, como fazer os cultos, as celebrações, os sacrifícios, toda a lei, toda a lei sobre comportamento do homem, sobre relacionamentos e sobre também os cultos estão em Levítico. Em Êxodo capítulo 25, versículo do 17 ao 22, nós vamos ver agora o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é uma tampa que ficava sobre a Arca da Aliança. Essa tampa, propiciatório, ela quer dizer que ela cobria os pecados. Sim, logo logo se via, em acordo com as tábuas da lei ou com a lei de Deus, que o homem iria pecar. A lei ia mostrar, denunciar o pecado do homem. E o propiciatório estava simbolizando que Deus iria cobrir os pecados. Ele não ia tirar o pecado. Nós vamos aprender mais à frente que a forma de Jesus é diferente, mas essa é a provisória que nós estamos aprendendo, né? Hoje nós não precisamos mais de fazer nenhum dos trabalhos ou celebrações de culto diante da Arca da Aliança, né? O sumo sacerdote todo ano fazer os sacrifícios de animais. Por quê? Porque hoje nós estamos caminhando para aprender uma outra forma que Deus agora deixou. Mas na antiguidade, para o Senhor poder começar tudo antes que Jesus viesse, antes que viesse na plenitude dos tempos, tinha a forma provisória para que esse povo pudesse ser preparado para a vinda de Jesus Cristo. Então, Êxodo 25, a partir do 17 está assim. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces do querubim estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Veja, no meio dos querubins, a glória, a Shequina de Deus iria descer. E Moisés iria aprender e ia aprender do próprio Deus o como lidar e liderar esse povo israelita. O como lidar com os problemas deles, o como ensinar esse povo a se portar corretamente. O próprio Deus iria, com a sua Shequina, descer ali e ensinar diretamente a Moisés. E Moisés iria passar para o povo. A Arca da Aliança simbolizava nada mais nada menos do que um lembrete para nós. Qual foi a última vez que nós vimos sobre querubins? Lembre-se, foi lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou querubins, que são guardas poderosos, né? Anjos que são guardas poderosos, para vigiar, para que Adão e Eva não voltassem e não pegassem novamente do fruto da árvore da vida. Lembram-se? Então, para que não comessem do fruto da árvore da vida, querubins ficavam ali vigiando, tomando guarda do jardim do Éden. Assim também, por que os querubins querem simbolizar? Que anjos guardas estão também vigiando a cada um de nós, as nossas atitudes, que eles são mensageiros de Deus. Então, Deus sabe de tudo que nós fazemos.
né? Nós temos, como se diz, tem testemunhas de todas as nossas ações. Então devemos cada vez mais buscar fazer as coisas adequadas conforme Deus solicita que nós façamos. Eu sei que não é fácil, realmente não é fácil, eu também acho difícil, mas com a ajuda de Deus, nós podemos ser cada dia mais melhores, em nome de Jesus. Agora veremos um outro utensílio muito importante que teria no tabernáculo, o véu. Em Êxodo capítulo 26, versículo 31 ao 33, está assim: Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artifício se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Este véu era o que simbolizava e lembrava o povo de que Deus, por causa do pecado do homem, estava separado do homem. Então o véu fazia a separação entre Deus e o homem. Marque bem o véu na sua mente, porque quando nós vemos a morte de Jesus Cristo, será muito importante você se lembrar deste véu. Nós vamos falar deste véu, este véu que faz a separação entre o homem pecador e entre Deus que é santo. Outro utensílio muito importante é o altar de bronze. Está lá em Êxodo, capítulo 27, do versículo do 1 ao 8. Está assim: Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento. De 5 côvados a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Falheás também os cinzeiros para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Falheás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze, nos seus 4 cantos. E a porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e as cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O altar de bronze nada mais, nada menos é, vamos chamar assim, de uma grande churrasqueira. Exatamente, né? Era onde iria se queimar os animais do holocausto, dos sacrifícios. Era ali. E todos os utensílios estão sendo ditados e sendo ditos de como que teriam que ser feitos e de que material teriam que ser feitos. Percebam que a Arca da Aliança foi feita de ouro, simboliza o mais puro ouro, né? A pureza, a santidade de Deus. No entanto, o altar, onde era para se fazer os sacrifícios, era de bronze. Já não é tão puro assim, não é mesmo? Então, isso tudo tem uma simbologia. E tudo isso é importante lá na vida de Jesus Cristo. Esses animais eram mortos todos os anos, periodicamente, para cobrir os pecados, né, provisórios. Ah, eu pequei. Aí a pessoa ia lá e matava um animal. Mas será que os animais poderiam tirar o pecado do coração do homem? Não. Isso era uma forma provisória. Vamos dar um pulo agora em Levítico para ver como que era feito o sacrifício com os animais. Qual era o procedimento desse rito? Em Levítico, capítulo 1, a partir do versículo 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vaco e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vaco, oferecerá ele um macho sem defeito. A porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá sua mão sobre a cabeça do holocausto,
e este será aceito a favor dele para sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então veja, esse povo logo veria que estava pecando, e teriam que levar um animal para sacrifício. Esse animal, porque vamos lembrar qual que é o salário do pecado? É a morte, né? Somente a morte é o salário requerido para pagamento de pecados. Então, para se propiciar ou fazer expiação por este pecado, provisoriamente, o animal morreria no lugar. Mas como era impossível tirar o pecado do coração do homem, o homem pecava novamente. E novo animal teria de ser morto, né? Até nós chegarmos a Jesus Cristo e entender a diferença que há lá, ok? Bom, por enquanto, basta sabermos como era a forma provisória de se expiar os pecados. Pegava-se o animal, se colocava a mão sobre a cabeça do animal, onde estava simbolizando diante de Deus que os seus pecados estavam sendo agora passados para aquele animal. Aquele animal agora iria carregar os seus pecados. E o animal iria ser imolado, o seu sangue seria derramado, aspergido sobre o altar, e ele seria queimado sobre o altar. Veja, muito simbólico. Dá para nós começarmos a um pouquinho entender sobre Jesus Cristo lá na frente, não é mesmo? Mas não vou dar o spoiler, né? Vamos devagar que nós vamos conseguir, em nome de Jesus, entender tudo. Continuando, olha o que está escrito em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto, quer dizer, por enquanto, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então, por enquanto, os animais que iriam fazer expiação pelo pecado dos homens. Os homens iriam pecar e iriam dar o animal em sacrifício, né? O animal queria morrer no seu lugar. Nós vamos ver agora que tinha as pessoas corretas para poder fazer esse trabalho no tabernáculo, ou seja, no templo móvel. Nós vamos ver agora que o Senhor irá chamar sacerdotes e sumos sacerdotes para poder fazer este serviço. Em Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 ao 3, está assim: Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Então veja, homens iriam fazer as vestes sacerdotais do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Tinha todo um jeito de se confeccionar essas vestes. Logicamente que eu não vou trazer tudo aqui, explicado detalhe por detalhe, mas convém você buscar na Bíblia isso e aprender mais a fundo lá em Levítico, né? Para poder saber de como que era a procedência disso, como que era realizado isso. Mas o básico é o sumo sacerdote e os sacerdotes que iriam agora, né, da tribo de Levi, foi tirado da tribo de Levi, que seriam agora a descendência de sacerdotes que iriam ministrar no templo. São eles que ficariam responsáveis pelo culto, pelas celebrações e pelos rituais, e pela morte dos animais. Para mim entrar agora nos versículos que eu vou ditar aqui agora, eu vou dar uma breve explicação. É que nós não estamos lendo tudo, não estamos lendo a Bíblia toda, mas infelizmente tinha todo um jeito, né, de se chegar diante do Senhor naquela ocasião, e era obrigado a se obedecer, né? O Senhor tinha deixado claro qual era a forma, tinha que ser na forma organizada que Deus deu. E dois filhos de Arão, infelizmente,
pegaram fogo estranho, não pegaram fogo que era para ser ministrado. E por causa disso, eles foram aniquilados, eles morreram devido a isso. Não estou falando isso por causa que vou ler agora os versículos, vai falar que esse versículo cita e ensina regras após a morte dos 2 filhos de Arão, tá? Então veja que está escrito em Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingirá com um cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Veja, o próprio sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. Somente no dia determinado que ele podia entrar. E mesmo assim, ele fazia primeiro expiação pelos seus próprios pecados. E pelo pecado dos seus próprios filhos, ou seja, dos sacerdotes. O sumo sacerdote primeiro fazia a propiciação do seu próprio pecado e de toda a sua casa. Para assim, depois de estar expiado do seu pecado, aí que ele iria apresentar a expiação do pecado do povo. Então ele primeiro se purificava para depois purificar o povo. Isso é muito importante para podermos entender sobre Jesus Cristo lá, sobre o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Iremos lá aprender sobre o Cordeiro, o último sumo sacerdote, glórias a Deus. Mas isso é assunto lá para frente. Bom, não vamos esquecer que aqui o Senhor está ensinando o culto e os ritos que tinham que ser celebrados para expiação de pecado. Então, conforme tudo, não trouxe aqui todos os utensílios, todos os detalhes, né, que estão na Bíblia, embora na apostila tenha um pouco a mais para vocês, mas eu trouxe o principal do principal, né? O véu, o propiciatório, a arca da aliança, as vestes dos sacerdotes e o ofício do sumo sacerdote do sacerdote. Mas veja agora, depois, é lógico que fizeram todos, e o altar também, né? O altar dos holocaustos. Mas tem muito mais coisas, tem o candelabro, tem muito mais coisas, muito mais detalhes nisso tudo. Vocês convém lerem a Bíblia. Mas depois que eles fizeram todos os utensílios, todos os móveis, tudo que tinha que ser feito para o templo móvel, eles fizeram. Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 39, versículo 42 e 43. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel para toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Veja, assim como Deus ordenou, deu toda a planta, todas as indicações, todas as dicas, todas as instruções do que era para ser construído para o templo móvel, assim os filhos de Israel fizeram. Nós vamos ver agora a primeira vez em que eles montaram definitivamente, né? Foi a primeira vez que eles montaram o tabernáculo com todos os seus utensílios. Isso lá em Êxodo 40, a partir do versículo 17. Está assim. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões.
levantou as suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-la na arca, ajustou a arca os varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda da revelação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação um candelabro, de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação, diante do véu. E sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela, Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, tudo como Deus ordenara, assim os filhos de Israel fizeram. Êxodo 40, versículo 34 ao 35. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O Senhor, a Shequina de Deus, desceu sobre o tabernáculo. Ele aceitou tudo o que os filhos de Israel, tudo que o povo de Israel fez, ele aceitou, porque eles obedeceram, fizeram tudo conforme o Senhor ordenou. Então agora esse povo vai levar uma vida de peregrinação. Eles vão levar 40 anos no deserto, aonde cada vez, que eles caminham, a nuvem se levanta, mostrando que é para eles desarmar tudo e levantar viagem. E cada vez que a nuvem parava, eles tinham que armar ali suas barracas e novamente montar o templo, ou seja, o tabernáculo. E assim foi durante 40 anos. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Eu espero que até aqui você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida ou você tiver alguma pergunta, mande para mim aqui no e-mail que está aparecendo aqui no rodapé e eu terei o maior prazer em poder explicar para você em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor, até um próximo módulo, o Senhor assim nos permitindo. Tchau, tchau.